Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Leitura e meditação do livro de Provérbios, capítulo 4. Você pode estar me acompanhando através da Bíblia de Jerusalém. Escolha da sabedoria. Escutai, ó filhos, a disciplina paterna. Ficai atentos para conhecerdes a inteligência. Eu vos dou uma boa doutrina. Não abandoneis minha instrução. Também eu fui filho do meu pai, amado eternamente por minha mãe. Ele me instruiu assim. Conserva minhas palavras no teu coração. Guarda os meus preceitos e viverás. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Não te esqueças delas, nem te afastes de minhas palavras. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria com todos os teus ganhos, adquire a inteligência. Estreita-a, e ela te fará crescer. Abraça, e ela te honrará. Porá em tua cabeça um formoso diadema, e te cingirá com brilhante coroa. Meu filho, escuta e recebe minhas palavras, e serão longos os anos da tua vida. Eu te instruo no caminho da sabedoria, encaminho-te pelas sendas da retidão. Ao caminhar não serão torpes os teus passos, e ao correr tu não tropeçarás. Agarra-te à disciplina e não a soltes, conserva, porque é tua vida. Não vás pela senda dos ímpios, não avances pelo caminho dos maus. Evita-o e não o atravesses. Afasta-te dele e segue ao lado. Eles não dormem sem ter feito o mal. Perdem o sono se não fazem alguém tropeçar. Comem um pão de maldade, bebem o vinho de violências. Mas a senda dos justos brilha como a aurora e vai alumiando até que se faça o dia. O caminho dos ímpios é tenebroso e não sabem onde tropeçam. Meu filho, sê atento às minhas palavras, dá ouvido às minhas sentenças. Não te afastem dos teus olhos, guarda-os dentro do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para a sua carne. Guarda teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. Afasta-te da boca enganosa, vai para longe dos lábios falsos. Os teus olhos olhem de frente e o teu olhar dirija-se para diante. Aplaina o trilho sob os teus passos e sejam firmes todos os teus caminhos. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Afasta os teus passos do mal. Então, essa foi a instrução de hoje, do capítulo 4 do livro de Provérbios. Agora vamos meditar sobre esta palavra. Eu parei aqui no último versículo, versículo 27. Eu li o capítulo inteiro. É um capítulo um pouco extenso, mas algumas palavras ficaram marcantes enquanto eu lia. E eu vou começar de baixo para cima. No versículo 24, quando fala... Aliás, o versículo 24, não, perdão. Versículo 23. Guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. Então, o que quer dizer isso? Guarda o coração acima de tudo. Então, o coração
ele é associado no sentido figurado, né? Claro, não é o coração, literalmente o coração que bombeia o sangue, né? Não é esse coração, é um coração no sentido figurado, né? Então, que a gente escuta falar sempre do coração, né? O coração da alma e tal. Então, nesse sentido, né? O coração, ele representa aquela parte mais nobre, né? Realmente representa a alma, né? Representa uma parte nobre, representa a parte que fica o amor e representa também a parte que fica o afeto, né? O afeto. E pelo afeto nós conseguimos nos apegar às coisas, né? Ter mais apego às coisas. Então, aqui está dizendo, guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. O que quer dizer isso? Porque o nosso coração, por ele se tratar dessa parte nobre, é por meio do coração, né, por meio dos nossos afetos, da nossa vontade, que Deus vem até nós, certo? Que Deus se comunica até nós. Então, o nosso coração, essa parte de se afeiçoar às coisas, ela precisa estar bem guardada. Então, eu não posso ter muito afeto, um afeto desordenado, sabe? Pelo meu cachorro, por exemplo. Eu não posso ter um afeto desordenado que, eu não sei viver sem o meu marido. Eu não sei viver sem o meu filho. Eu não sei viver sem o meu celular. Eu não posso ter um afeto desordenado assim, né, nesse nível, certo? Porque isso quer dizer o quê? Que o meu coração, ele não tá bem guardado, né? Ele não tá sendo zelado, ele não tá sendo guardado para Deus, mas ele tá apegado às coisas da terra. Então ele tá sendo colocado num lugar muito baixo. Ele está sendo colocado num lugar muito baixo, sendo que ele foi criado para aspirar a algo mais nobre, algo mais salutar, que é o próprio Deus. Então é para o nosso coração, os nossos afetos, eles se voltarem para Deus. Então, quando a gente ama o nosso próximo, quando a gente ama o nosso cachorro, quando a gente ama os nossos bens mesmo, né, materiais, a gente tem esse zelo, esse cuidado pelas pessoas, pelas coisas, por amor de Deus, porque a gente ama Deus. Então, o amor da sua vida em primeiro lugar, qual é? É Deus. Então, por amor a Deus, você ama essas coisas, você ama as pessoas, né? Aí você cuida, aí você zela, você alimenta, você dá carinho, você organiza, você limpa, mas porque você ama a Deus, porque você sabe que é agradável a Deus, que você faça o bem a essas criaturas, a essas pessoas, a essas coisas. Mas o seu coração, aí sim ele vai estar guardado, né, acima de tudo. Quer dizer, né, que você vai ter essa atenção, né, para deixar o seu coração reservado para Deus. Para Deus. Então, esse acima de tudo quer dizer isso, que você vai ter essa atenção sobremaneira para que o seu coração fique reservado para Deus. Então, do seu coração vai prover a vida. Por quê? Porque é por meio do coração, entendeu? Que é essa parte da sua alma, né? Que é como se fosse o espírito, né? A parte espiritual da alma, o espírito, que Deus vai comunicar a vida dele, né? Essa vida espiritual, né? Deus vai comunicar o Espírito Santo. É por aí que Deus comunica a divina vontade. É por aí, né? É pelo coração, é por essa parte da alma, né? Pelo espírito, pela parte espiritual da alma, tá?
Então, interessante essa palavra aqui. E é interessante guardar essa informação. Não te afastem dos teus olhos, guardas dentro do coração, né? As instruções de Deus, as sentenças de Deus. Teve outro trecho aqui que achei bem interessante, eu vou ver se eu encontro. É o trecho de número 13, ele fala assim: agarra-te à disciplina e não a soltes, conserva, porque é a tua vida. Então, isso que eu escutei faz pouco tempo na live, né? Na última live que teve quinta-feira, né? Então, tô gravando aqui dia 20, né? Então, dia 19, no dia 19, na live que teve, tava falando sobre isso aqui. Agarra-te à disciplina e não a soltes, conserva, porque é a tua vida, né? E aí, na live tava falando sobre isso, a ordem divina. Então, a divina vontade, ela dá uma obediência e ela espera que essa obediência ela seja cumprida, ela seja correspondida, né? Então, lá no grupo da Divina Vontade, nós estudamos diariamente e fazemos uma meditação de um trecho do Livro do Céu. E esse é o nosso compromisso diário, de segunda a sexta-feira. Então, essa é a ordem que a Divina Vontade deu para nós. E nós devemos cumprir essa ordem. Nós devemos colocar isso como uma prioridade no nosso dia. A gente precisa acordar já sabendo que a gente vai fazer de tudo para entregar a divina vontade. Esse compromisso, né? Isso que ela espera de nós. Essa correspondência que a vontade divina, a vontade do nosso Deus espera de nós. E que ela colocou como correspondência. Então a gente faz esse ato, né, sabendo que nós somos um nada, né? Então assim, não é para acumular mais um ato, não é para ser visto, não é para que alguém me elogie, não é por nada, por nenhuma motivação humana. Então por isso que a gente fica no nosso nada, porque a gente não faz por uma motivação humana, então a gente fica no nosso nada, né? E a gente faz confiando em Deus, a gente faz esse propósito de, nesse dia de hoje, eu vou fazer essa meditação, né? Desse trecho do Livro do Céu. A gente faz esse propósito confiando que Deus vai atuar em nós e Deus vai mover, né? Vai nos ajudar a cumprir esse dever, certo? Então, Deus vai nos ajudar, a gente confia nisso, que Deus vai nos ajudar a cumprir esse dever. Então, por mais que o dia seja cheio, que o dia seja corrido, mas a gente confia em Deus, certo? E a gente fica muito atento também quando tiver um tempo, quando tiver uma brecha, ir lá e fazer a meditação. Então, é um exemplo aqui que eu tô dando, tá? Do que é essa disciplina. O que é essa disciplina que deve ser cumprida? Que diz agarra-te à disciplina. Por que agarra-te à disciplina? Porque você sendo fiel à ordem que Deus coloca na sua vida, você vai estar cumprindo a vontade de Deus na sua vida. O que a vontade de Deus dispôs para o seu dia, dispôs para a sua vida, dispôs de dever. E daí você não pode ficar com preguiça, você não pode colocar obstáculo, você tem que fazer de tudo para cumprir aquilo que Deus colocou para você. Se Ele deu uma ordem para você, Ele espera que essa ordem seja cumprida. Essa é a vontade de Deus no momento para você. Então agarra-te à disciplina por causa disso, porque você vai estar se agarrando, na verdade, à vontade de Deus. Não é a disciplina, né, a virtude, você vai estar se agarrando à vontade de Deus. Não a soltes, conserva, porque é a tua vida, entendeu? Por quê? Porque é a tua vida. Né? Porque, de fato, a vontade divina, ela é a nossa vida.
né? Tanto no sentido de que a gente só existe por causa dessa vontade divina que está nos sustentando no momento, inclusive, que está sustentando as nossas células, os nossos átomos, a nossa respiração, que está sustentando todo o movimento do nosso corpo, é a vontade divina que está sustentando. Ela é a nossa vida e ela é a vida da nossa alma. Ela é a vida da nossa alma. Então, quando nós fazemos aquilo que Deus espera de nós, estamos dando vida para a nossa alma. Porque nós nascemos para realizar exatamente o ato que corresponde à vontade de Deus, que é o ato que vai dar mais glória a Deus. Então, o que Deus te pede no momento presente é o que vai dar mais glória a Ele. Então, não adianta você, porque eu queria estar na igreja, sendo que Deus quer que você esteja na sua casa, fazendo comida para sua família. Não adianta você estar querendo estar na igreja, se Deus quer que você prepare a comida para sua família. Se no momento Deus quer que você esteja na sua casa, fazendo macarrão para o seu marido que vai chegar com fome. Então, é preciso entender isso, né? Que a vontade divina, ela vai exigir de você, ela vai pedir de você, e o ato que você der para ela é o exato ato que ela precisa para receber a glória que ela merece. Entendeu? Então ali você vai estar dando a glória máxima para Deus que você poderia dar estando naquilo em que você deve atuar, estando no lugar exato que você deve atuar, naquela atividade que você deve fazer. Então, é aí que você vai dar glória a Deus. É aí que Deus vai esperar você. É aí que está a divina vontade esperando o seu ato. Ela vai estar esperando o seu ato, né, de correspondência. Nessas coisas também. E aqui, ó, no versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, não te esqueças delas, nem te afaste de minhas palavras, né? Então, o que as pessoas fazem hoje, né, é justamente fugir, né? As pessoas fogem da inteligência, fogem da sabedoria, né? E fazem simplesmente aquilo que é mais cômodo, aquilo que dá na teia, aquilo que é da vontade delas, né? Vão seguindo os impulsos, né, os sentimentos, é o que as pessoas estão fazendo hoje. Elas pararam de usar a razão, né, totalmente o contrário aqui do conselho de Provérbios. Elas pararam de usar a razão, pararam de usar a sabedoria, né, porque a sabedoria, ela exige da pessoa humildade. Então, para uma pessoa ela ser sábia, ela precisa ser humilde. E aí, o sábio, ele começa, né, logo quando ele está empreendendo a caminhada dele, né, na sabedoria, ele começa de um princípio básico, que é o princípio de que ele não sabe. Então, se alguém está buscando a sabedoria, é porque ela ainda não tem essa sabedoria, certo? Então, tipo assim, se você está numa faculdade buscando um diploma de medicina, então é porque você não tem diploma de medicina. É porque você não tem esse diploma, é porque você não tem ainda esse curso, essa faculdade. As pessoas, né? Você não vê aí uma pessoa dizendo,
Ah, eu sou formada em medicina, eu tô me formando de novo em medicina, fazendo o mesmo curso, exatamente o mesmo curso, vendo as mesmas disciplinas. Isso não existe. A pessoa passa pelo curso para conseguir aquilo ali, né? E pronto, se ela já tem, ela não vai procurar, né, fazer o curso de novo, porque ela já tem, né? Então, da mesma forma, certo? Se uma pessoa ela busca a sabedoria, é porque ela sabe que ela não tem essa sabedoria. Então, o princípio é você reconhecer a verdade, que você é burro, que você não sabe, você não nasceu sabendo das coisas. Mas hoje em dia, o pessoal não tem essa humildade. Eles pensam o contrário, eles pensam que eles já sabem de tudo. Então, por isso, né, nessas universidades, as pessoas são muito ignorantes. Ignorantes no sentido de burrice e ignorantes no sentido de arrogância, porque são pessoas que elas pensam que só porque estão criticando alguma coisa, são inteligentes. Então, as pessoas, elas realmente, assim, ficaram estúpidas. Estúpidas, porque elas não buscam mais o conhecimento verdadeiro, elas não buscam a sabedoria, elas pensam que já têm o conhecimento, que já têm a sabedoria, que já têm inteligência para poder julgar as coisas pela verdade, né? Então elas não buscam conhecer essa verdade, né? Porque se elas buscassem conhecer a verdade, elas iriam chegar até o próprio Deus, né? Quer elas queiram ou não, né? Quer queiram, quer não. E por que quer queiram, quer não? Porque, né, quantas pessoas que estavam buscando a verdade chegaram em Deus e não queriam chegar em Deus, né? Como é a história da Santa Teresa Benedita da Cruz. Depois pesquisa lá no Google para você ver. Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela era ateu. Ela era uma ateu. Só que ela buscou tanto a verdade, ela era tão apaixonada pela verdade, que ela chegou a um ponto que se rendeu a Deus. Ela disse: é verdade, Deus existe. É verdade. Deus veio ao mundo, morreu na cruz por mim e me salvou. Nossa, é verdade. Eu vou virar católica, eu vou me batizar. E ela realmente se converteu e virou santa até. E aí virou santa, uma santa católica, né? Santa Teresa Benedita da Cruz. Então, as pessoas, elas não seguem esse conselho aqui, que está falando o livro de Provérbios. Adquire sabedoria, adquire inteligência. E as pessoas, elas já pensam que são inteligentes, elas já pensam que são sábias, então elas não querem adquirir coisa nenhuma. E quando elas fazem um esforço para ler alguma coisa, elas já vão ler o livro pensando que já são inteligentes. Então, assim, gente do céu, a gente nunca viveu numa sociedade com pessoas tão burras como a gente está vivendo agora. Muito bem, as pessoas fazem curso para passar em concurso, as pessoas estudam isso, estudam aquilo, mas, gente do céu, em verdades fundamentais da vida do ser humano, as pessoas são muito burras, elas são muito ignorantes, elas não entendem nada. Elas passam por cima, né, de verdades, assim, fundamentais da vida do ser humano. Que é o quê? Que o ser humano vai morrer. É uma verdade fundamental, essa, o ser humano vai morrer. As pessoas não vivem como se fossem morrer, elas vivem como se fossem ser eternas. Elas nem querem pensar na morte. Elas nem querem refletir na morte. Entendeu? Não quer pensar na morte, não quer pensar que vai morrer. Então é uma coisa absurda, absurda mesmo, gente. E qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Pensa que coisa aterradora você morrer amanhã. O que você vai deixar? Entendeu? O que você fez na sua vida?
né? E o que você vai levar para a eternidade? Então, outro ponto que as pessoas não consideram, a eternidade, a alma imortal. Elas nem estudam filosofia para saber que a alma é imortal, né? Que o Aristóteles, né, descobriu que a alma é imortal. Elas nem estudam para saber disso, então elas ignoram que a alma é eterna. Elas ignoram que a alma é eterna. Elas ignoram que vão sofrer, que é impossível ignorar o sofrimento, que é impossível uma pessoa estar na existência sem o sofrimento na vida, né? Impossível passar pela vida sem sofrer. Porque elas ignoram o sofrimento, ignoram que vão sofrer, ficam buscando serem felizes 100% o tempo inteiro, e felicidade, dopamina, 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 né? Então, não buscam verdadeiramente a inteligência e a sabedoria. E aí fala, não te esqueças delas, nem te afastes de minhas palavras. Porque é desse conhecimento da palavra de Deus que a gente vai se orientar na nossa vida. Porque se a gente seguir a nossa própria cabeça, nossas próprias demandas, não vai dar certo, não vai funcionar. Amém? Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.